Quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, nós vamos ler os versos 7 a 13. Vai ter fundo musical hoje, não é do Júlio. Glória a Deus. Lucas 22, vamos ler os versos 7 a 13. Lucas 22, 7 a 13. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Vão e preparem a refeição da Páscoa para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: O mestre pergunta onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Aleluia. Vamos ler até aí. Queridos, o tema da nossa mensagem hoje é um lugar preparado. Aleluia. Um lugar preparado. Esse texto, ele apresenta para nós um dos momentos solenes das Escrituras, de toda a Escritura. Nós enxergamos aqui não apenas uma narrativa simples, mas nós encontramos aqui o limiar da cruz. O momento onde Jesus está prestes a morrer, prestes a ser colocado no madeiro. E, curiosamente, antes desse momento, Jesus faz uma refeição. Ele prepara uma refeição. E não é qualquer refeição, é a Páscoa. Hoje estamos celebrando isso, não é verdade? E nós sabemos que a Páscoa, naquele contexto, era a celebração mais importante, era a celebração mais intensa para Israel, porque trazia sobre eles a memória da libertação do Egito, o momento em que um cordeiro morria em favor de todo o povo. Então, para que o povo vivesse, eles entregavam um cordeiro. Mas nesse momento, nesse exato momento que estamos vendo aqui em Lucas 22, nós sabemos que o próprio cordeiro está presente. Então, é o cumprimento da história da redenção acontecendo. É o plano que foi estabelecido desde a eternidade sendo concretizado agora. Então, o que nós vemos não é uma mera organização, é o cumprimento da história da redenção. É o plano de Deus em execução. E o que estes versos deste capítulo nos mostra é que tudo, absolutamente tudo, pega essa Moisés, está sob o controle de Cristo. Aleluia. Esse texto nos mostra que Jesus está no comando de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós precisamos saber também que um dos maiores desejos de Deus não é simplesmente intervir na história. O desejo de Deus é revelar a sua glória, redimindo para si um povo. E ele faz isso de forma relacional. Ele não faz isso de forma litúrgica, ele não faz isso de forma religiosa, ele faz de forma relacional. O que Deus almeja com o ser humano é manter um relacionamento. A Bíblia diz para nós claramente que nós somos criados para Deus, mas o pecado transgrediu essa nossa condição diante de Deus, rompeu a nossa comunhão com Ele. E agora nós olhamos para Isaías 59:2 e vamos nos lembrar do que lá está escrito, e ali diz o seguinte: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso comprovando que o pecado nos tirou da dinâmica de relacionamento com Deus. E Romanos 6:23 diz para nós
que o salário do pecado é a morte. Então note, queridos, que temos aí um problema, mas essa Páscoa que Jesus está celebrando aqui no capítulo 22 de Lucas, que nós vamos enxergar também em outros capítulos dos evangelhos, está demonstrando para nós que não está tudo acabado. Glória a Deus, você pode dizer, não está tudo acabado, mas, na verdade, Cristo entra na nossa história para demonstrar a graça divina. Então, diante deste cenário catastrófico, o homem sendo separado de Deus, Deus entra na nossa história com a sua graça e não nos deixa nesse estado, aleluia. Então esse é o Evangelho, o Deus intervindo na nossa história para nos trazer de volta ao relacionamento com Ele. Deus não interveio na nossa história para nos dar um carro novo, Deus não interviu na nossa história para nos dar uma casa, para nos dar um contrato assinado. Deus veio resolver o maior problema que nós tínhamos. Que problema é esse? Afastamento dele. Então ele prepara um caminho de redenção. E o texto que nós estamos olhando hoje para ele nos mostra exatamente isso. Cristo preparando de forma intencional o cenário da nossa salvação. Glória a Deus. Então essa é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é muito importante ficar dizendo isso. Tempo após tempo, ano após ano. A nossa Páscoa não é chocolate. A nossa Páscoa não é coelho. A nossa Páscoa não é bacalhau. A nossa Páscoa não é vinho. A nossa Páscoa é Jesus. Então, nesse dia comercial estabelecido, nós não podemos nos render ao sistema. Mas sim, é importante voltarmos a nos lembrar. E para nós devemos viver a Páscoa todos os dias. Mas não só isso. Nós vivemos a Páscoa mensalmente. Todas as vezes que nos reunimos em torno dessa mesa, estamos vivendo a Páscoa. Estamos nos lembrando disso, porque é exatamente nesse momento, é exatamente nesse capítulo, é exatamente na continuação destes versos que Jesus, depois de preparar a mesa, ele muda o circuito e transforma os símbolos. Então, o que era o cordeiro, o que era o sangue, agora ele estabelece dizendo, agora eu sou o centro. Não é mais o cordeiro, não é mais o sangue vertido continuamente, mas agora ele vai reverter os símbolos para dizer, agora eu sou o cordeiro, o vinho sou eu, o meu sangue, o corpo, o pão sou eu. E quando vocês comerem, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar de tudo que eu fiz sobre vocês. Agora note que esta palavra para nós, ela traz para nós alguns insights interessantes e importantes. Primeira coisa que nós estamos já adentrando nisso aqui agora, é que Cristo governa soberanamente sobre cada detalhe. Eu quero dizer para você sobre a sua vida, Cristo governa soberanamente sobre cada detalhe. Eu vou dizer mais uma vez, Cristo governa soberanamente sobre cada detalhe. Então no verso 7, nós vamos ver que o texto vai dizer para nós, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Perceba, queridos, que os discípulos, eles se antecipam, chegam até Jesus e perguntam, aonde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Aonde que nós vamos nos reunir? E, em outras palavras, Jesus ele está dizendo assim, olha, eu já tenho tudo preparado. Você pode segurar essa para você agora? Eu já tenho tudo preparado. Aleluia. Eu não quero emocioná-los hoje, eu quero trazer a palavra pura, eu quero trazer a palavra simples para você, a palavra verdadeira, mas não dá para pensar na palavra pura, simples e verdadeira sem sofrer os impactos maravilhosos que ela traz sobre nós e a revelação de quem é Cristo na nossa vida. E Cristo é aquele que governa soberanamente sobre os detalhes. Ele já sabe do seu amanhã, ele já sabe do que ele está fazendo em você para o mês que vem, o que ele está fazendo para você, em você, por você e através de você para o ano que vem.
Ele já sabe, porque ele governa soberanamente sobre cada detalhe. Agora pense simplesmente, sem fazer muito cenário de filme. Pensa os discípulos chegando, mestre, onde nós vamos preparar a ceia? E ele diz assim, vão para a cidade, quando vocês entrarem lá, quando chegarem lá, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Historicamente e culturalmente, era incomum que um homem estivesse carregando um balde de água, um vaso de água. Era geralmente uma mulher que estaria fazendo isso, ou minimamente um escravo. Mas agora Jesus diz, vocês vão encontrar um homem que está carregando um pote de água. Isso é impressionante. Isso é impressionante porque Jesus ele está demonstrando detalhes, ele está revelando detalhes. Ele não estava lá, mas ele está revelando os detalhes. Ele está dizendo que tem uma pessoa específica, ele está dizendo que tem uma ação específica, ele está dizendo que tem um local específico. Meu Deus! Pega essa para você também. Uma pessoa específica, uma ação específica e um local específico. Olha, isso nos traz respostas. Vocês estão conseguindo caminhar comigo nessa mensagem, na pureza teológica que ela possui, mas também no enlevo espiritual que ela traz para nós? Deus sempre terá uma pessoa específica. Deus sempre terá uma ação específica. E Deus sempre terá um local específico para que a obra dele seja realizada. Para que a vontade dele seja realizada. Eu quero dizer para você que um casamento é uma obra de Deus na humanidade. É um grande milagre. É uma família sendo formada. Para isso, Deus tem uma pessoa específica. Ai, segura essa. Ei, Mirela, Deus tem uma pessoa específica. Eu quero dizer para você que tudo que Deus vai fazer cumpre as especificidades dele. Portanto, existe uma ação específica. Deus vai mostrar. E tudo que Deus vai fazer tem um local específico. Então nós estamos falando do nosso irmão, da nossa irmã, que agora não sabemos o que está acontecendo. Então talvez, pega essa, está ficando gravado aqui, talvez, esse foi o tempo em que houve uma indisposição pessoal de dizer, ok, nós vamos para lá, tudo bem. E Deus conduziu dessa forma. Percebe? Eu estou exemplificando só. Moisés, está pegando? Está ouvindo? Então, talvez, essa indisposição de dizer, não, nós não queremos, não vamos, não é lá, eu acho que é aqui, mas talvez, o local específico seja lá. Talvez. Entende? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque Deus está conduzindo todas as coisas, e Ele é soberano. Entenda isso, não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Então, quanto tempo eu fiquei orando, Senhor, nós queremos um lugar lá no centro, lá já perto da Constituição. Se for aqui na Constituição, melhor ainda, maravilha. E a gente roda, e busca, e ora, e pede, e jejua, e clama. E aí Deus traz para onde? O ninho do corvo. E eu sempre agradeço por não ser no bico do corvo. Pelo menos o ninho é o começo, né? O bico é o final, né? A galera não fala assim, já está no bico do corvo, é porque é o final, nós está no ninho, é o começo, aleluia. Então Deus está nos trazendo aqui, queridos. Deus está movendo a nossa história. Deus está trabalhando. Para que Ele está trabalhando? Para que a salvação dele se estabeleça. Para que a obra dele se estabeleça. Não tem a ver com o seu trabalho, não tem a ver com as pessoas que nós vamos encontrar, não tem a ver somente com aquilo que ele está fazendo. É sobre isso. Então tudo acontece exatamente como ele disse. Verso 13 vai dizer para nós, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Fica atento. Me ajuda aí, olha para o seu irmão e diga para ele, fica atento. Fica atento. Sabe por quê, queridos irmãos? Em Jesus não há coincidência. Em Jesus há soberania. Aleluia. Então Jesus ele não está reagindo aos acontecimentos. Ah, e agora? Eu tenho que usar os exemplos que está fresquinho. E agora, Moisés? Meu Deus, mandaram você embora. Ah, mas essa mulher, ela é doida. Como assim? Não era para ficar um mês? Aí a gente pensa que Deus está assim. Ah,
E agora? Eu acho que vocês vão ter que ir para Lisboa agora. Não, queridos, Deus está agindo soberanamente. Confia. Confia. Confia no que Ele está fazendo. Ele não está reagindo aos acontecimentos, Ele está dirigindo os acontecimentos. Essa é a parte difícil de ser crente, meus irmãos. Essa é a parte difícil de andar no caminho de Jesus. Porque a gente não sabe. Eu sempre digo para a Letícia, amor, esse negócio de ser crente é complexo. Que a gente não sabe no que vai dar. E eu estava falando com ela, acho que hoje de manhã mesmo. Acho que hoje de manhã eu estava falando assim, olha, eu estou treinando a minha vida para viver por fé de verdade. Depois de todos esses anos, eu estou treinando ainda para viver por fé de verdade. Porque todo dia eu quero intervir. Todo dia eu quero achar um jeito. Todo dia eu quero poder dizer, Deus, e se fizer dessa forma? Mas Ele já sabe o que precisa ser feito para nos salvar. Tudo o que está acontecendo, meus irmãos, é para Deus nos salvar de nós mesmos. Tudo que nós passamos é para Deus nos salvar de nós mesmos. Todas as lutas, tribulações, todo o caminho trilhado é para Deus nos salvar de nós mesmos. Porque do pecado Ele já nos livrou. Do pecado Ele já nos livrou. Pelo sangue de Jesus. Mas agora, a jornada se constitui numa jornada de santificação. E a santificação é um processo de Deus continuar nos livrando de nós mesmos. Então, amados, Deus está dirigindo os acontecimentos. Ele sabe onde ir. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que está por vir. E isso é fundamental para entendermos a obra da cruz. Porque humanamente a cruz parece uma derrota. Humanamente a cruz parece uma tragédia. Humanamente a cruz parece uma injustiça. Mas não devia ter sido desse jeito. Mas não era dessa forma. O povo de Israel, do povo do exato momento, eles estão esperando um libertador, um rei guerreiro para livrar da potência de Roma. Mas ele surge com uma aparência de fraco, de só um tagarela que está falando pelos montes, pelos morros e está atraindo pessoas. Mas a verdade, queridos, é que biblicamente a cruz é o plano eterno de Deus sendo executado com precisão absoluta, porque Ele é soberano. Mais uma vez, a cruz é o plano eterno de Deus sendo executado com precisão absoluta. Nada fugiu do controle, nada saiu do roteiro. Cristo não foi surpreendido, não é e nunca será. Não foi, não é e nunca será surpreendido. Ele foi entregue. Ele foi por vontade própria. Atos 2:23 diz, pelo determinado desígnio de Deus. Era plano de Deus. E Deus, Ele não desperdiça a história. Deus não desperdiça o plano. Então entenda isso, queridos. Estamos aqui hoje por um determinado desígnio de Deus. E a razão de estarmos aqui hoje é a cruz. O mesmo que conduziu Jesus à cruz, também está conduzindo a nossa história. Também está conduzindo a nossa vida para a plena salvação. Com isso, nós enxergamos, queridos irmãos, dentro dessa data que estamos vivendo hoje, que Cristo é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Verso 7, o dia em que devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Lucas, ele faz questão de nos lembrar, é Páscoa. É Páscoa. Ele está escrevendo, ele diz, é Páscoa. E isso muda tudo, porque para um judeu a Páscoa significava sangue nos umbrais, livramento da morte, libertação do Egito. Séculos antes, lá no capítulo 12 de Êxodo, Deus disse que um cordeiro morreria para que o povo vivesse. Não é assim que está estabelecido lá? Agora pense nisso. Naquele exato momento em Jerusalém, milhares de cordeiros estão sendo preparados para o sacrifício. Mas o verdadeiro cordeiro, ele está caminhando para a cruz. João Batista, ele havia declarado em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse texto de Lucas está nos levando exatamente para esse momento. O momento em que o Cordeiro vai ser imolado.
O momento em que o cordeiro vai ser sacrificado. Então, lembre-se de uma coisa, aquele ambiente, aquela sala, onde Jesus estava mostrando que tudo deveria acontecer, ela não era o centro, mas Jesus é o centro. Eu quero dizer para você, a nossa história não é o centro, mas é a história de Jesus que é o centro. É o plano de Deus que é o centro. A sua história não é o centro, mas Jesus nas nossas vidas é o centro. A história é dele. Nós somos coadjuvantes na história de Cristo. Faz sentido, meus irmãos? É gostoso quando a gente ouve, você é protagonista. Seja protagonista da sua história. Seja o ator principal da sua jornada. Mas melhor do que ouvir isso, é ouvir, você faz parte de um plano perfeito. Que não é o plano sobre a sua vida, mas é o plano sobre a vida dele em nós. Aleluia, isso muda tudo. Então Jesus é o centro. A Páscoa não encontra o seu significado no ritual. Ela encontra o seu significado em Cristo, porque Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o substituto. Ele é o sacrifício definitivo. Toda vez que você comer deste pão e beber deste cálice, lembre-se disso, ele é o Cordeiro perfeito, ele é o substituto, ele é o sacrifício definitivo. No mês que vem, quando você vier para essa mesa mais uma vez, se lembre disso, ele é o Cordeiro perfeito, ele é o substituto, ele é o sacrifício definitivo. Portanto, agora, o sangue que era tipológico, agora ele é real. O que antes era repetido e temporal, agora será consumado e eterno por meio de Jesus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Estão compreendendo? Portanto, queridos irmãos, a comunhão com Cristo, ela é intencional e preparada. Verso 12 diz, ele lhes mostrará uma ampla sala, toda mobiliada. Faça ali os preparativos. Há duas formas de nós olharmos para esta mensagem e pensarmos em sermos o lugar preparado para que Jesus venha fazer a sua festa. E podemos pensar assim quando nós pensamos devocionalmente. Mas, teologicamente, nós precisamos saber que, na verdade, nós não somos um lugar onde nós vamos nos abrir para Deus entrar e fazer o que Ele quer fazer. Antes de nos abrir para Deus entrar e Ele fazer o que quer fazer, nós precisamos saber que nós já somos uma sala preparada por Ele. Porque antes do dono daquela casa saber que o mestre ia lá pedir a sala para entrar e fazer a festa dele, Jesus disse para os discípulos, vai lá porque já está preparado. Aleluia. É meio profundo isso, meus irmãos? Ou dá para entender? É meio profundo ou dá para entender? Que bênção, é isso, isto que é prestígio. Então, meus irmãos, se é profundo e dá para entender, saiba que aquilo que nós ouvimos dizer, dentro de todo homem há um vazio do tamanho de Deus. Sim? Já ouviram falar? E que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Aleluia! Isso não é Bíblia, mas é ilustração, é filosofia. Portanto, queridos irmãos, a verdade é que existe um lugar dentro de você que Deus já preparou. Há um lugar dentro de você que Ele apenas está solicitando, está apenas dizendo, eu vou entrar. Então se abra para isso, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Porque a sala já está pronta. Jesus já tinha visto, já está pronto. Jesus já tinha declarado para os discípulos, vai lá, já tem um lugar preparado, aleluia. E aqui, queridos, eu quero abrir a sua visão evangelística. E eu quero que você saia daqui, dessa noite, desse encontro, nessa noite, sabendo,
dentro de cada pessoa que encontrar, que cruzar o meu caminho, já tem uma sala preparada para Jesus. Dentro de cada pessoa que eu encontrar, já tem uma sala preparada para Jesus. Eu só preciso ir lá e solicitar e dizer: ei, o mestre está perguntando qual é o lugar que ele pode entrar. Aleluia. Uau! Meu Deus do céu! Porque a sala já está pronta. É claro, havia uma preparação a ser feita. Havia uma preparação a ser realizada. Mas isso nos ensina algo essencial. A comunhão com Cristo, ela não é superficial. Ela envolve intencionalidade, prontidão e reverência. Olha a reverência de volta aí para a nossa história. Intencionalidade, prontidão e reverência. Meus irmãos, perceba o equilíbrio. Jesus, ele toma a iniciativa. Os discípulos obedecem e preparam. Isso demonstra, queridos, que não é o homem que inicia a relação com Deus. Não fomos nós que estávamos procurando Deus. Foi Deus que veio ao nosso encontro. Mas, quando Deus vem ao nosso encontro, nós não podemos nos mover com uma fé passiva e negligente. Nós precisamos dizer: pode entrar. Gostamos de cantar: a casa é sua, pode entrar. Essa é a pura verdade. Você já é um lugar onde Deus preparou para ele estar. Então abra a porta. Não negligencie mais isso. Então entenda que a vida cristã, ela é resposta. Cristo prepara o caminho e nós respondemos com fé e obediência. Essa é a verdadeira Páscoa. O Cristo ressurreto morando em nós. O Cristo ressurreto fazendo habitação em nós. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus presente. Amém? Agora, amados, a evidência da fé, a evidência de que as coisas de Deus estão acontecendo na nossa vida é obedecer à palavra de Cristo. Então o texto diz sobre os discípulos: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. E isso é fé prática. A fé prática não questiona. A fé prática não adapta. A fé prática não discute. Você ouviu os discípulos em algum momento questionando: mas como assim? Onde já se viu? Onde que a gente vai encontrar homem carregando vaso na cabeça? Como que a gente vai chegar lá e quem assistiu The Chosen consegue até ter, na última temporada, consegue até ter uma visãozinha, que eles ficaram ali naquela licença poética, eles ficaram meio assim: não, eu não vou, eu vou ficar dando uma de Chaves, de Kiko, eu não vou. Eles fizeram mais ou menos isso, mas a realidade, queridos, é que os discípulos se moviam por fé, então não discuta. Quem se move por fé não questiona. Quem se move por fé não adapta o processo. Meu Deus! Você pegou essa? Mirela, você entendeu essa? Quem vive por fé, Moisés, não questiona, não adapta e não discute. Pegou, Thaís? Não questiona, não adapta e não discute. Eles simplesmente foram. E qual foi o resultado? Ah, queridos, eles confirmaram que a palavra de Cristo é absolutamente confiável. E essa é a essência da fé bíblica. Confiar naquilo que Cristo disse. Rian, agir com base no que Cristo disse. E depois, comprovar que ele estava certo. Aleluia. É isso que é a vida de fé. É eu confiar no que Deus está dizendo ao meu respeito, sobre a minha história, sobre o meu caminho. É eu agir com base nisso. E depois constatar: glória a Deus, era isso mesmo. Está valendo a pena. Então a fé, ela não nasce da evidência. A evidência segue a fé. Portanto, queridos irmãos, viver a verdadeira Páscoa é algo desafiador para nós. É muito mais simples comer ovinho de coelho, onde já se viu. Comer ovinho de chocolate do coelho é mentira, em cima da mentira, em cima da outra mentira. Quanta desgraça! Para nos desvirtuar.
E quantos ainda querem achar, não, mas é besteira, deixa o menino comer, deixa o menino brincar, deixa... Lembra dessa música? Deixa o menino brincar. Queridos, nós precisamos expressar a fé verdadeira. Nós precisamos manifestar a fé genuína. Agora, diante dessa mesa, meus irmãos, diante dessa mesa, Jesus transforma o cenário. Ele transforma os símbolos. Então, olhar para esta mensagem, aplicar corretamente esse texto, que muitas vezes é utilizado para nós, dizendo que você precisa dar um espaço para Jesus na sua vida. E sim, é preciso. Sim, é preciso. Mas usando esse texto, é apenas superficial. É a porta de entrada desse processo. Porque o texto está dizendo algo muito mais profundo. O texto está dizendo que Deus, por meio de Jesus, preparou tudo para a sua redenção. Foi Ele que fez. Foi Ele que realizou. Às vezes nós damos a intenção, Felipe, de dizer que é assim, não, você abre a porta, Jesus entra e está tudo certo. Joia! É a mensagem pura, simples, não tem problema, não tem heresia, não tem heresia. Mas o que as pessoas precisam saber antes de que elas tenham que abrir a porta é que Jesus já está chamando por ela. É que Jesus já colocou um lugar dentro dela que ele quer entrar. E sim, eu consigo imaginar que aquele homem que tinha aquele cenáculo na casa dele, que era comum historicamente ter esses espaços nas casas daquela época, porque no tempo da Páscoa eles recebiam muitos peregrinos e era comum eles receberem pessoas nesses espaços. Mas eu consigo entender plenamente aquele homem falando, não, aqui ninguém vai entrar. Aqui é minha casa, aqui é eu que comando. E muitos estão fazendo isso. Aqui eu permaneço no comando, eu domino sobre tudo, ninguém vai entrar aqui. Mas existe um lugar preparado, previsto por Jesus. E nós não podemos pensar que basta que nós venhamos abrir o nosso coração e está tudo feito. Não, nós precisamos crer que Ele já nos conectou com a fé genuína. Ele já nos conectou com a vida plena. Nós precisamos saber que quando Ele chegar na porta e bater e dizer, ei, o mestre, ou nós, os discípulos, chegar lá e falar assim, ei, o mestre está perguntando onde é que ele vai ficar aí. As pessoas precisam na hora dizer, era sobre isso, era o que eu estava buscando. E no The Chosen, isso não é Bíblia, tá, irmãos? É só o The Chosen. No The Chosen, o filho do dono da casa tinha sonhado. Quando os discípulos chamam, bate na porta, ele vai dizer, pai, é sobre o sonho que eu falei. E aí, queridos, quando Jesus chega na nossa história, a gente precisa falar, pensar, sentir. É sobre tudo que eu procurei. É sobre tudo que eu precisava. E já estava feito. Já estava alinhado. E Jesus veio ao meu encontro. Então nós precisamos dizer, o plano já foi estabelecido. O sacrifício já foi determinado. O cordeiro já foi providenciado. A questão não é simplesmente se nós vamos arrumar um espaço. A questão é, você confia no cordeiro? Você vai arrumar o espaço para que ele fique? Você vai dar espaço para ele? Você participa dessa redenção pela fé? Você responde à palavra de Cristo com obediência? Essa é a questão. Então, queridos irmãos, naquela sala, algo definitivo estava prestes a acontecer. Ali, a antiga aliança começava a dar lugar à nova. O símbolo estava sendo substituído pela realidade. O cordeiro apontado estava diante deles. E poucas horas depois, Jesus seria entregue. Jesus seria crucificado. Jesus seria o sacrifício final. E é por isso que Paulo declara, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É isso que estamos celebrando hoje aqui.
É isso que celebramos cada primeiro domingo do mês. É a redenção que encontramos em Jesus. É o espaço que permitimos ele entrar. Depois que um dia alguém chegou até nós para dizer: ei, o mestre pergunta onde é que ele vai preparar a ceia. Por isso, amados irmãos, hoje Deus, ele não está pedindo apenas um espaço emocional da nossa vida. Ele está chamando você a algo muito mais sério. Ele está nos chamando a arrependimento, fé, rendição ao Cordeiro. Porque Deus não quer apenas entrar na nossa casa. Cristo não quer apenas entrar na sua casa. Ele veio para nos salvar da condenação eterna. E para tudo isso, a obra já foi feita. O Cordeiro já foi entregue. A redenção já foi providenciada. Você vai crer? Você vai crer? O Cordeiro foi preparado. A mesa está pronta. A obra está consumada. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Paramos no verso 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Amados irmãos, Jesus é a nossa Páscoa. A cruz é a nossa Páscoa. Participar da ceia é a nossa Páscoa. Não seja enganado, não seja ludibriado. Permita que Jesus concretize a obra que ele estabeleceu. Há um lugar aí dentro, aonde pertence totalmente a ele. Há um lugar aí dentro, aonde quando ele entrar, a salvação será plena e completa. Não há mais necessidade de sacrifícios. Não há mais necessidade de derramamento de sangue. Não há mais necessidade de obras vazias. Porque o que era temporário, agora é eterno. O que era apenas um símbolo, agora está concretizado. Jesus é a nossa Páscoa. Fique de pé, por favor. E tomando decisões no reino de Deus, diga para ele qual é a sua resposta. A obra está consumada, mas qual é a sua resposta? Pai, nós te damos